dia a todos. A gente hoje vai falar sobre a campanha de multivacinação, tá? Para crianças e adolescentes. A gente está aqui no distrito de Abrantes, tem colegas que estão aqui, né, do meu lado. E essa reunião vai ficar gravada para qualquer informação que porventura tenham perdido. Eu preparei uma apresentação para vocês, mas deu um problema aqui e o arquivo ele não acabou não vindo por e-mail. Eu vou apresentar as mesmas informações, só que retirando do próprio plano operativo, né, do manual do Ministério. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat e até o final da reunião eu vou respondendo, tá? Essa, vou compartilhar a tela. Cadê? Agora. Pronto. Essa campanha nacional de multivacinação é uma campanha que pretende vacinar crianças e adolescentes de forma seletiva, ou seja, as pessoas que estejam com o calendário naquele momento. E o objetivo dela é a gente melhorar as coberturas vacinais no país inteiro. Nos últimos 5 anos, a tendência de queda das coberturas vacinais no país inteiro, inclusive no nosso município, seguindo essa tendência, né, nacional. Então, as campanhas de multivacinação que têm ocorrido, inclusive essa, é uma grande oportunidade para a gente buscar essas crianças e adolescentes e atualizar o cartão de vacina delas. O período da campanha vai ser do início do mês até o dia 30 de outubro. Nosso dia D vai ser no dia 16 de outubro, vai ser no próximo, sem ser esse sábado, né, que vai dessa semana, no próximo sábado. E não é uma campanha como a de polio, que teve uma meta para bater. Na verdade, o que a gente pretende é melhorar as coberturas vacinais, é correr atrás das pessoas que não estavam se vacinando ou que estavam com o calendário atrasado e a gente tentar resgatar essas crianças e adolescentes. Então, eu queria mostrar para vocês também, antes de começar a falar da campanha em si, a apresentação das nossas coberturas vacinais no município. A gente acompanha todo ano, né? E compartilha isso por meio do relatório de gestão, por meio das reuniões, mas a gente, com a pandemia, isso tem se tornado cada vez mais difícil para colocar para vocês, né, as coberturas que a gente tem alcançado e vocês entenderem um pouco o que a gente está vivendo hoje. Existe um risco imenso da gente ter retorno de várias doenças que a gente... Oi? Daniela, meu Deus. Gente, todo mundo está ouvindo? Alguém sinalizou que estava sem som, é isso mesmo? Eu estou ouvindo, Trícia, bem. Então, pronto, beleza. Pensei que estava sem som. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês as coberturas que a gente tem alcançado, né? Eu acho que isso pode dar uma noção bem bacana. Vamos lá. Eu estou mostrando para vocês agora uma série histórica, né, das principais vacinas do calendário infantil. Em outubro, é porque a apresentação não era para ser essa, era para ser uma outra que estava prontinha, mas a gente improvisa, não tem problema, dá no mesmo. Não estava. Essas coberturas aqui são as principais coberturas do calendário da criança, tá? E eu estou mostrando para vocês uma série histórica dos últimos 5 anos. É bom salientar que em 2021 as coberturas elas não vão refletir o ano inteiro, porque ainda estamos em outubro, então ela está
mostrando um período de contagem de janeiro a setembro, até 30 de setembro. Então, o que reflete esse dado? São dados de doses aplicadas no sistema CPNI, por meio do SUSAB. Então, eu extraio do CPNI, mas o dado ele é colhido do dado que as unidades inserem no sistema SUSAB, como vacinado. Então, toda vez que vai lá e vacina uma criança com qualquer vacina, mais tarde esse dado fica disponível para mim por meio do CPNI. Tá? Então, a gente vem, vamos lá para o gráfico, né? Para cada vacina, no caso aqui a gente tem BCG, penta, pólio, pneumo 10, rotavírus, meningite C, febre amarela, hepatite A e tríplice viral. Para cada gráfico desse, cada cor é um ano. Então, vocês observem que a gente já não tinha coberturas muito interessantes, né? Para essas vacinas, a cobertura mínima é 95%, né? A gente vê aqui a BCG é 90%, a penta 95%, pólio, pneumo 95%, tá vendo? Rotavírus 80%, febre amarela deveria ser 100%. Então, a gente tem aqui a meta, nessa coluna aqui, que a gente deveria cumprir, que deveria alcançar. E olhe como a gente tem alcançado. As nossas coberturas em 2020 não alcançaram nem 80% de nenhuma vacina. A gente não atingiu a meta de vacinação de nenhuma vacina. 2020 foi um ano difícil, né? Um ano extremamente complicado, por conta da pandemia, teve fechamento de unidade. A gente sabe que a gente teve dificuldade com algumas vacinas, como, por exemplo, a BCG, a polio, né? Então, a gente tem algumas justificativas, mas tem vacinas como vacinas que a gente não tem falta, né? Que a gente vê que as pessoas, na verdade, elas não têm aparecido, né, para completar seu esquema. E isso tem uma série de fatores, não só a pandemia, mas está existindo uma sensação de segurança, de que essas doenças não voltam mais, que não tem tanta necessidade. Muitas vezes a família tem dificuldade de acesso, de chegar na unidade. Então, isso faz com que ela não complete o esquema, e o tempo vai passando. A gente tem um fator também que é levantado hoje nos sinais, que é uma queda de confiança no processo de vacina, né, no país. A gente tem uma história muito bonita com relação à imunização e com relação à erradicação de doenças. A gente já foi país livre de pólio, de sarampo, e hoje a gente vê que tem crescido a quantidade de pessoas que não acreditam na vacina ou que acreditam que a vacina ela pode fazer mais mal do que bem. Então, o fato da gente ter uma parcela da população que não acredita na vacina, essas pessoas podem convencer outras. Por outro lado, a gente tem também a emergência, né, com o uso de redes sociais, com a informatização crescente no país, que é uma coisa que a gente vê, todo mundo hoje tem celular, internet, acesso à rede social. E o compartilhamento de fake news em relação à vacina, ele tem sido muito grande. Não é uma coisa do ano de 2020, da pandemia, mas é uma coisa que vem crescendo ao longo dos últimos anos. E a gente tem que ter muito claro que essas coisas existem e fazer com que o nosso processo, né, dentro da imunização, ele seja o melhor possível. Desde a aplicação da vacina, ela seja feita da forma correta, segura, né, até a notificação de eventos adversos, a explicação da vacina, a conversa com os usuários, né, esclarecendo, trazendo informação de qualidade, informação verdadeira. Se a gente não fizer esse trabalho do lado de cá, como profissional de saúde, tendo a informação confiável para passar para as pessoas, essas pessoas vão acreditar em outras informações que podem afastar, inclusive crianças e adolescentes, de ter uma imunização completa, né? De se livrar de certos tipos de doenças. Por exemplo, há 2 anos atrás, a gente vivia um surto de sarampo, principalmente no eixo, né, Rio-São Paulo do Sudeste. A gente teve, inclusive, que baixar a idade da imunização do sarampo para 6 meses, para proteger as crianças, porque a mortalidade do sarampo nas crianças é grande, e ele foi grande naquele período. A gente conseguiu passar por isso, né? Mas a qualquer momento a gente pode ter emergência de novas doenças. Então vamos lá. A gente tem uma queda importantíssima com relação à BCG. Reparem, todos os gráficos eles têm tendência de queda. Olha, se a gente for observar aqui, em algum momento eles aumentaram um pouco, mas isso aqui tem 4 anos, tá vendo? Mas todos têm tendência de queda.
A gente chegou em setembro, 30 de setembro, e a gente não conseguiu alcançar 70% na maioria das vacinas. A gente só tem 70% para tríplice viral e para meningite C. A febre amarela causa uma grande preocupação. A gente tem uma queda importante, tá vendo? A gente sai de 72 em 2015, que já não é uma cobertura adequada, e a gente está em 59,79 de cobertura. A polio, ela está em 67. Então, assim, a gente tem, vamos pensar na polio, a gente tem uma dificuldade com relação à polio. A quantidade de frascos que a gente recebe do Estado, ele não é uma quantidade grande. A gente não tem frascos suficientes para que toda unidade, toda semana, possa abrir um frasco de polio e vacinar sua população. Mas a gente tem feito um esforço, né, para tentar distribuir da melhor forma possível. Então, a busca ativa para as vacinas da infância, ela cada vez mais tem sido uma tarefa importantíssima, porque se as pessoas não vão até a unidade de vacinação, a gente vai ter, como profissionais de saúde, como profissionais da saúde da família, encontrar as melhores estratégias possíveis, lançar mão das melhores estratégias com a deficiência de recursos que a gente sabe que tem. Mas a própria vacinação do Covid, né, essa campanha do Covid que a gente está vivendo aí desde janeiro, ela trouxe lições importantes. Ela colocou a gente tirou a gente da zona de conforto e colocou a gente para vacinar em horários alternativos, finais de semana, feriados. A gente vai precisar, eu acredito, que para sempre agora, né, para frente mesmo, a gente adote algumas estratégias como permanentes, né, de sempre ter algum horário alternativo durante o mês, que a gente tenha a sala de vacina aberta, oferecendo vacinas, horários em que as pessoas que trabalham no horário administrativo possam buscar e encontrar ali a sala de vacina aberta. Quem sabe daqui para frente a gente sempre tenha algum final de semana no mês, pelo menos, que a gente possa oferecer vacinas. Não sei, a gente pode fazer uma série de estratégias e pensar, principalmente, eu vejo, na busca ativa e a busca dos agentes comunitários, né, de verificar se essa população está vacinada, o controle da caderneta das crianças, a busca ativa dos faltosos, das pessoas que abandonaram o esquema. Eu acho que isso é muito promissor e é uma tarefa que está colocada para a gente como uma prioridade, né, no nosso município. Eu vou abrir outros gráficos, porque eu acho que dá uma noção legal para vocês. Olha como está a tríplice viral, olha como está a tendência de queda, tá vendo? Quando a gente chega em 2018, a gente começa a tender a queda. Aqui em 2021, dá uma noção que a gente, né, pode estar se recuperando um pouquinho, mas está longe da gente chegar nos 95%, né, de vacinados para a tríplice viral. A campanha de influenza, eu acredito que ela tem ela alcançou uma cobertura pequena esse ano, né? Com pessoas completamente vacinadas. Se você olhar em relação ao ano anterior, de 2020, que a gente alcançou muito, mais de 100%, mais de 150% das pessoas, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do registro. Esse ano o registro mudou, ele mudou de sistema. Então, ele depende que a gente coloque os dados, né, naqueles consolidados em cada unidade, senão não vai aparecer nas coberturas, né? Febre amarela, tá vendo? Febre amarela tem uma tendência de queda de cobertura importante aqui, ó, desde 2015. Ó, quando a gente sai das faixas maiores de 90, 80% e cai para, né, para 67, 64, exceto 2017. Traz grande preocupação, também com baixas coberturas, pentavalente das principais vacinas da infância. Olha como a gente está de cobertura, muito baixa. 66% ainda em setembro. Será que a gente consegue chegar a 80% no final do ano? Né? A polio, tá vendo? A polio também traz grande preocupação, 67,47% de cobertura. BCG também, meningocócica. Então, assim, a tendência é muito parecida. Em média, no nosso município, a gente está em torno de 60% de cobertura vacinal. Então, a campanha disso, a gente precisa correr atrás disso. Eu vou compartilhar com vocês informações do manual, tá? Do
do informe técnico da campanha. A gente vai, eu acredito que o distrito já disponibilizou por e-mail, mas a gente pode mandar novamente, né, para as pessoas que porventura não tenham tido acesso, não tenham recebido. A gente pode mandar até para vocês terem isso nos computadores pessoais, né, poderem imprimir e consultar durante a campanha. Ali tem todas as informações. Não existem muitas novidades com relação a essa campanha desse ano. Então, a grande novidade com relação à campanha desse ano é a vacina do Covid, que ela, inclusive, não consta no manual do informe técnico, mas é uma vacina que a gente pode oferecer, já que ela está disponível para os adolescentes acima de 12 anos. Recentemente, eu tinha colocado isso também na apresentação, a gente teve uma nota técnica do Ministério retirando a necessidade de esperar aquele tempo de 14 dias entre a vacina do Covid e as outras vacinas. A gente pode fazer vacinas simultâneas, né? Entre a vacina do Covid e qualquer vacina do esquema vacinal. Ela não tem problema. E fazer vacina de forma simultânea, fazer várias vacinas ao mesmo tempo, tem uma vantagem imensa, né, no nosso contexto, ainda mais nos contextos de baixa cobertura vacinal. Por quê? Porque naquela visita, né, eu dou a oportunidade de imunizar a pessoa com a maior quantidade possível desses imunizantes que a gente tem disponível aqui. Né? São pouquíssimas exceções que a gente não pode fazer, né? Como, por exemplo, em crianças menores de 2 anos, vacinar com febre amarela e tríplice viral, né? Que são duas vacinas de vírus vivos atenuados. A gente não pode fazer essas vacinas. Em gestantes, tem vacinas que a gente não pode fazer, né? Lactantes. Mas, fora essas, a gente pode dar o maior número possível de vacinas. Né? E isso é muito positivo para a gente alcançar as coberturas vacinais. Eu vou compartilhar agora a parte do informe técnico, porque aí vocês conseguem ver algumas coisas. Vamos lá. Nossa, e agora? Tá ouvindo agora, Ana Carla? Será que é o volume resolvido? Pode ser alguma coisa da conexão. Então, aqui é o manual, tá certo? O informe técnico. Eu já falei sobre isso tudo aqui para vocês, tá? A gente não pode esquecer que a gente está em um momento ainda de pandemia. Então, a gente tem que oferecer para as pessoas, o servidor que procura o serviço de vacinação, né? Também que procura o serviço de vacinação, maior segurança possível. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aglomerações. No momento que tiver muita gente esperando, a gente precisa fazer com que essas pessoas aguardem num local onde tenha a maior circulação de ar possível, né? Que mantenha o distanciamento social entre elas. E a gente garanta que tenha disponível álcool gel, tá? É importante limitar o número de pessoas que acompanham a criança, tá? Então, o ideal é que apenas uma pessoa acompanhe essa criança, né? Se tiver, por exemplo, a mãe levando, o pai, a mãe, a avó levando 2 filhos, um espera do lado de fora, o outro entra com criança só. Então, a gente precisa fazer isso. E outra coisa é triar as pessoas para sintomas de Covid, tá? Então, se a pessoa apresenta algum sintoma respiratório, né, a gente precisa pedir que essa pessoa aguarde, né, até o sintoma se resolva, para a gente poder minimizar o risco de. Vamos lá. A pessoa teve contato com alguém que estava doente de Covid. Existe contraindicação para vacinar? Essa pergunta surge muito. E agora é a coisa mais comum. Não existe contraindicação para você vacinar alguém que é contato de outra que está com Covid. Mas, se o contato da pessoa ele não tiver hospitalizado, né, ou não tiver na unidade de saúde, o ideal é que se complete 14 dias de isolamento.
tá? Para se evitar o risco de transmissão. Então, o ideal mesmo é que a pessoa aguarde para poder circular. Mas, se por acaso a pessoa estiver bem, né? Ela está a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma, esse contato ele está lá, né, sendo cuidado em casa, a pessoa não tem nenhuma outra, já está lá no serviço de vacinação para ser vacinado, sem nenhum tipo de sintoma, não tem problema, você pode vacinar essa pessoa, tá? Vamos lá. Isso aqui é o básico, né? A gente vai realizar a higiene das mãos, é importante lembrar que no dia da campanha, né, fazer uma vistoria na unidade, ver se está faltando alguma coisa, garantir que os estoques de vacina estejam completos. A gente pretende, se a gente tiver estoque suficiente, a gente pretende mandar, né, vacina do Covid para que possa se vacinar os adolescentes que não estão vacinados. Mas isso a gente vai precisar ver, né, às vésperas da campanha, se vai ser possível, pelo menos em algumas unidades. A gente vai vacinar nesse dia todas as crianças, né, e adolescentes que tenham até os 15 anos de idade, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa importante. Vou passar para vocês o calendário de vacinação, tá? E a gente pode tirar algumas dúvidas. Como é que eu tiro isso daqui? Para eu conseguir ver. Aqui. Ah, já consegui. Pronto. Então, assim, vamos lá para o calendário de vacinação, que vocês já sabem de qual é salteado, mas a gente vai passar, assim, rapidinho. Caso surja alguma dúvida, eu tento ajudar vocês. Então, a BCG ela vai ser disponibilizada. Inclusive, a gente tem hoje uma normalização dos estoques de BCG, tá? Recebemos, inclusive, documento do Ministério falando sobre isso, porque a gente passou muito tempo tendo que limitar a quantidade por não ter estoque suficiente para mandar para todos os locais. Isso não é mais um problema, tá? A gente agora está com estoque suficiente. Eu fiz uma solicitação até maior para garantir que toda unidade tivesse um frasco de BCG. Então, qualquer criança que chegar à unidade de vacinação, ela pode ser vacinada. Mesmo que você abra um frasco de BCG, só tem uma criança para vacinar, não tem problema. Quando a gente estava com limitação de estoque, com a falta do insumo no país, isso era um problema. Então, a gente precisava concentrar para poder otimizar o máximo o uso de frasco. Hoje, como a gente não tem problema de estoque, por mais que às vezes a gente fique com pena, né, de jogar fora, desperdiçar o imuno, isso é uma coisa bacana, né, legal para a gente poder melhorar o uso, né, do recurso mesmo, mas a gente não pode perder a oportunidade de vacinar as crianças, então não tem problema, isso está calculado como perda operacional, tá? Então não tem problema. Chegou uma criança só, não tem mais ninguém para vacinar, realmente, depois das 6 horas, esse frasco vai ter que ser jogado fora, mas a gente vacinou uma criança. E a gente pode fazer isso hoje sem medo de faltar vacina. Então, a gente vai vacinar as crianças até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se chegou uma criança que já tem perto de 5 anos, não completou 5 anos ainda e não tomou BCG, pode tomar BCG. Ah, Trícia, mas a criança tomou e não fez a marquinha. Essa análise da marca da vacina, ela não é mais um indicativo de revacinação, não tem mais essa orientação. Então, o que é que vai valer? É a informação se a criança tomou ou não, olhar o cartão de vacina da criança. A BCG, como vocês sabem, a gente toma a dose ao nascer, tá? Até 1 mês de idade. Por que até 1 mês de idade? Porque quando a criança completa 2 meses, ela vai precisar tomar a penta. E na penta, você tem a hepatite B, tá? Então, se a criança chegou na unidade, já completou 2 meses, não tomou BCG, não tomou hepatite B, você vai dar o quê? Você vai dar BCG, você vai dar logo a penta, tá? E as crianças vão tomar a penta de 2 meses até, no caso, 6 anos, 11 meses e 29 dias, né? A partir dos 7 anos, a criança já não pode mais tomar a penta, tá? Por causa do componente pertussis, da coqueluche. A polinativada, né? Que é uma vacina também, que vai ser tomada dos 2, 4 e 6 meses, e ela pode tomar até os 5 anos de idade, tá? Concluir o esquema básico.
A polioral é uma polio de reforço, tá bom? A criança vai tomar a partir dos 15 meses. Agora, se ela não tomou anteriormente as 3 doses de polinativada, ela vai fazer o esquema, resgatar o esquema da polinativada e depois fazer o reforço com a polioral. A rotavírus, como vocês já sabem também, já é uma vacina que a gente tem um tempo muito curto para fazer esse esquema dela. Então, o responsável, não, tá instável. Se o responsável por essa criança, ele perdeu o período, é um período muito curto. Normalmente é uma vacina que tem muito abandono de esquema, por conta da perda desse período que a gente não pode ultrapassar. Então, a criança, a partir de 1 mês, 15 dias, até os 3 meses e 15 dias, ela pode receber a terceira dose. Passou dos 3 meses e 15 dias, ela não pode mais receber a terceira dose, ela não será vacinada com rotavírus, tá? E a segunda dose, ela vai tomada com 3 meses e 15 dias, no mínimo, até os 7 meses, 29 dias. Então, passou desse período, chegou ao 8º mês, perdeu a segunda dose. Esse é um problema. Por isso que a meta da rotavírus também é uma meta menor. Mas é uma vacina que ocorre atrás, faz tudo certinho, então acaba perdendo. Aí a gente tem a pneumo também, tá? Que é uma vacina de 2 doses e um reforço. No setor privado, a gente tem esquemas diferentes, mas no SUS, né? A vacina do SUS, ela é feita com 2 doses e um reforço, tá? Ela pode ser feita na criança a partir dos 2 meses até os 4 anos de idade. Então, o legal de... Microfone aberto. O legal dessa campanha, como uma campanha de multivacinação, e a gente normalmente nas campanhas recebe gente com muitas vacinas atrasadas, é ter esse esquema todo impresso, né, na unidade, ou à mão, no computador, que você possa lá consultar. Porque são os prazos máximos de dar cada vacina. Eu acho bacana que se consulte. A gente não tem como saber essas coisas de cabeça, né, para todas as vacinas, são muitas. Então, se uma criança hoje, por exemplo, não tem comprovação vacinal para pneumo, você vai vacinar ela entre os 12 meses e os 4 anos, você vai vacinar com uma dose só. Então, ela toma 2 doses de um reforço se ela chegar, né, antes de 1 ano de idade. Vamos lá. BF. Lembrar que a pneumo, ela tem algumas crianças que fazem um esquema especial, né, do CRI. E aí, nesse caso, vale a pena analisar o caso específico, no caso dessa criança que esteja fazendo esquema especial. Tem crianças que fazem com 3 doses. Tá? A meningocele. Tá? Quem dera. Tá? Quem dera dá para ouvir a conversa toda. A meningocele é uma vacina de 2 doses e um reforço, tá? A vacina ela pode ser administrada na criança a partir dos 3 meses e ela também ela vai ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, se a criança iniciou atrasado, vamos supor que ela chegou depois dos 5 meses, ela vai completar esse esquema até 1 ano de idade, tá? E ela pode fazer um intervalo mínimo de 30 dias. Esse intervalo mínimo entre as vacinas é algo que a gente precisa ficar atento e é legal consultar no esquema, porque muitas vacinas, quando elas estão atrasadas, vacinas demais atrasadas, para não perder a oportunidade para imunizar o mais rápido possível essas crianças, a gente pode diminuir o intervalo, tá? Em algumas situações, como por exemplo da meningite. A gente pode diminuir o intervalo para 30 dias. Febre amarela, né, que teve mudanças ao longo dos anos, né? A gente teve um momento de desabastecimento, de campanha, aí a vacina febre amarela era uma dose só, depois passou a ser uma dose, depois com reforço dos 4 anos. Então, hoje, como é a febre amarela? A gente toma uma dose e um reforço, no caso das crianças. Então, ela vai tomar a dose a partir dos 9 meses e ela vai fazer o reforço com os 4 anos de idade. Ah, mas a criança chegou depois de 1 ano de idade, já passou de 1 ano, vai tomar febre amarela. Depois de 1 ano de idade, ela vai tomar uma dose e vai tomar um reforço com 4 anos.
Mas se ela passar dos 4 anos, né, que é o período que ela iria tomar o reforço, é uma dose só, tá? Então, do jeitinho, se ela tiver entre 5 e idade, recebeu uma dose de vacina antes de completar os 5 anos, tá? Então, vamos supor que ela recebeu uma dose antes dos 5 anos. Aí ela vai fazer o intervalo mínimo e vai fazer o reforço. Mas se ela passou, tá? Se ela passou dessa idade, ela vai fazer uma dose única, tá bom? Não fazer essa vacina antes dos 6 meses. Ela é uma vacina para ser tomada aos 9 meses. E ela não pode ser dada, né? Conjunto com a tríplice viral, com crianças abaixo de 2 anos. Então, a tríplice viral, que é a de sarampo, cachumba e rubéola, mais de um ano e meio atrás, a gente estava com um esquema diferente de campanha. A gente estava com a dose zero, que era dada às crianças a partir dos 6 meses. Por quê? Porque a gente estava em surto no país de sarampo. E era uma forma de proteger esses bebês. A gente não está mais nessa situação epidemiológica de surto. Então, a gente está fazendo nosso esquema a partir de um ano de idade, como de costume. Então, a gente vacina as crianças com tríplice viral a partir dos 12 meses de idade, tá bom? Até os 6 anos. Lembrar que a tríplice viral, a gente não está tendo mais a tetra, né? Que é a tríplice mais varicela. Então, a gente não está tendo essa disponibilidade, está dando separado. Então, tem a tetraviral aqui, o esquema vale, mas a gente está dando com as duas vacinas. Então, entenda, tetraviral, tríplice, já com a varicela separado. Tá? Então, ficar atento. A criança tomou atrasada a tríplice viral, chegou na idade da tetra, chegou com mais de 15 meses. Ela vai tomar tríplice? Não, ela vai tomar tetra, tá? Logo. E segue o esquema. A DPT, como tinha falado antes, com a penta, vai até os 4 anos de idade, tá? Passou dos 5 anos, não toma mais. Aí, ó. Passou dos 6 anos, não, desculpa, passou dos 7 anos, não toma mais. Então, criança com 6 anos, sem nenhuma dose de reforço, vai administrar o primeiro reforço, tá? Hepatite A, que é uma dose para os 15 meses, a criança a partir dos 15 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias vai receber uma dose. E a varicela, ela é dada de forma, né, separada, ela vai ser dada aos 4 anos como reforço da tetraviral. Vamos lá para a vacinação simultânea. A maioria das vacinas, como eu tinha falado antes, inclusive a vacina do Covid, que é dada em adolescentes a partir dos 12 anos, exclusivamente com a vacina da Pfizer, né? Eu tinha colocado um slide bem bonitinho com relação a isso. Então, chegou um adolescente com 12 anos de idade e você tem disponível na sua unidade a vacina da Pfizer, ele pode tomar se ele não tomou ainda, tá? Inclusive junto com as outras vacinas do esquema que porventura ele precisa tomar. HPV, DT, febre amarela, que tiver atrasada. Não pode fazer com outra vacina, Trícia? Não, porque a única vacina que é liberada pela Anvisa para ser dada em menores de 18 anos no Brasil é a vacina da Pfizer, tá? Então, tem que ser a Pfizer. Se não tiver a Pfizer, a pessoa tem que procurar uma outra unidade para tomar. E com relação à vacina simultânea, aqui não pode ser feita, como eu falei algumas vezes para ficar mesmo gravado, mas eu sei que vocês sabem disso, é que a vacina da febre amarela não pode ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetraviral, tá? Em menores de 2 anos. Então, nesse caso, o intervalo entre elas tem que ser de 30 dias. No mínimo, o intervalo de 15 dias, para o caso de crianças com vacinas muito atrasadas. Já as crianças que já receberam essas vacinas, isso é na prima vacinação, vacinar a primeira vez. A criança já recebeu, aí não tem uma evidência de ter um problema com relação a isso, tá? Mas o ideal é que respeite o intervalo de 30 dias. Se a situação for muito crítica, pelo menos 15. Aí a gente tem aqui também as orientações com relação aos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, o calendário vai ter, né? A hepatite B, que a gente vai completar se a criança não tiver tomado, febre amarela com dose única, a tríplice viral também, importante fazer.
a gente estiver vacinado. A ADT, tá? A cada 10 anos. Lembrar que agora a gente tem disponível a CWY para os adolescentes de 11 e 12 anos. Então, isso é bem bacana, né? Você chegou lá, um adolescente com os 12 anos, a CWY para eles, né? Não é mais o reforço com meningite C. HPV, até os 14 anos de idade, a gente consegue imunizar os adolescentes. Diga. Uma vez me perguntaram que um adolescente tomou a meningite C com 11 anos, mas logo depois chegou a CWY. Se dava também a CWY? Pode, não, né? Eu acho que pode dar, Marina. Marina está perguntando aqui com relação a crianças que tomaram recentemente a vacina da hepatite, da meningite C, e aí depois o programa, né, de vacinação incluiu a CWY, que é, na verdade, uma vacina de meningite que cobre 4 cepas. A meningite A, a meningite C, a W e a Y. A gente só tinha C. Então, assim, eu considero que, nesse caso, a gente pode sim vacinar com a CWY e garantir a imunidade dele para as outras vacinas, né? Contanto que respeite o intervalo. Não tem problema. Eu acho que a gente pode pegar essas pessoas e dar a dose de ACWY para proteger dessas outras vacinas. Viu? Na verdade, ele recebendo a CWY, ele vai receber mais 3 cepas. São 4. Isso, só recebe a C. Vamos lá, tem uma coisa aqui nesse manual que tinha nos outros também, mas eu acho legal colocar isso disponível em cima da mesa. Depois que eu abri o frasco, dura quanto tempo? Claro, a gente sabe que tem que abrir o frasco, identificar bonitinho, aquelas boas práticas de imunização. Mas Notícia, gravar o prazo de validade. Tice, Gravar o prazo de validade. Oi, Trícia. Trícia, Oi. essa informação da CWY que eu peguei agora no final, consegui entrar agora, repete para mim rapidinho aí. Quem pode receber, em vez da CWY, qual o público? Aqui eu vou voltar. A CWY, ela é para crianças de 11 e 12 E anos. 12 anos, certo. Isso. Aí tem todas as informações aqui. Ela vai tomar, no caso... Uma criança está com 12, com 11 anos, ela tomou a C, e agora está com 12. Isso. Aí se a criança, por exemplo, tomou a C com 11 anos, que é o reforço que se dá da meningite C, ele pode tomar CWY com 12 anos, entendeu? E ele Entendi. fica com a proteção Entendi. com relação Tá. às outras cepas, Pronto. que é a A, Não. a W e a Y, que não tem na C. Certo, ok. É importante ficar atento com relação às vacinas que não podem ser dadas em gestantes adolescentes. Então, vacinas de vírus vivos atenuados, a gente não pode dar em gestante. Ficar atento, se aparecer uma gestante, né, Certo. nessa faixa etária de menor de 15 anos, a gente precisa ficar atento. Ela, por exemplo, não pode ser tomada para gestante nem para quem está amamentando. Ela só pode ser dada fora desse período, assim como a tríplice viral. Né? Mas a gente tem também vacinas que são específicas para o público de adolescente, independente da idade. Por exemplo, a DTPA, né? Que ela vai ser dada para essas gestantes. Vamos lá, voltando. Então, vai gravar a quantidade de tempo que cada vacina de cada fabricante pode ficar aberta. O ideal é ter isso na sala de vacina para você consultar. Então, eu abri a vacina de DPT acelular do Butantan, tá? É unidose, beleza, você jogou fora. Mas tem vacinas que duram mais. Então, para eu lembrar se é 28 dias, se é 4 semanas, que dá 28 dias também. Mas se é 6 horas, 15 dias, eu acho bacana ter isso aqui, né? Essa página aqui, impressa, e na sala de vacina, na porta da geladeira, para a gente não se passar. E lembrar que, assim, eu abri a vacina, eu posso usar ela durante 30 dias, se ela estiver dentro das condições adequadas para uso, né? Se tiverem respeitadas as condições de higiene e armazenamento dessa vacina. Então, se essa vacina, eu estou preparando ela, mas sem querer, respingou ela, não posso. Não pode, dura mais tempo, se ela fica estável. Mas ela não tem mais condições, né, de assépticas,
né? Condições de boas práticas, condições de uso seguro. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Vamos lá. Vamos lá. Vacinação segura. Eu acho esse trecho bacana. Por quê? É importante que a gente analise com um certo cuidado as contraindicações verdadeiras para as vacinas, né? Existe muita muita coisa na cabeça das pessoas que acaba, às vezes, contraindicando muito mais do meu filho está com a corizazinha, pode vacinar? Olhe, eu acho que seu filho está com a gripe, vai pegar uma gripe e não deve vacinar. Não, seu filho está com febre, o que ele está sentindo? É um sintoma mais grave, é um sintoma febril? Se a criança realmente está com uma doença mais severa, mais aguda, é importante que a gente aguarde, porque essa doença pode se desenvolver no momento que você dá a vacina, ela vai se confundir com algum evento adverso que a criança tem. Aí a mãe pode acreditar que a vacina causou a gravidade da criança. E a gente, por outro lado, não consegue também ter uma noção até que ponto aquilo é esse imuno, para até colocar esse lote, né, suspender um lote, por exemplo, ou até que ponto aquilo era uma doença em curso, né? Isso é complicado. Então, é melhor que essas crianças que estejam nessas condições não se vacinem, mas estão com a corizazinha. A criança deu uma tossezinha, mas uma coisa leve, uma coisa boba. Ela está tossindo com alergia. Tem uma semana que está com a tossezinha de manhã. Não tem problema nenhum. Vamos vacinar essa criança. Outra coisa. Mas ele está tomando um remédiozinho. Ele estava com uma tosse, né? Assim, sequinha, estava chatinho e acordando com coriza. Aí o médico passou um corticoide. 3 dias de corticoide. Contraindica a vacina? Não. Não contraindica a vacina, porque essa dose de corticoide, por esse tempo, ele não vai causar imunossupressão a ponto da criança não responder à vacina. Mas se ele faz um tratamento longo com corticoide, né? Como está colocado aqui, doses maiores ou iguais a 2 miligramas por quilo dia de prednisona equivalente, e adolescentes com uso de doses maiores ou iguais a 20 miligramas dia, ou outras drogas imunossupressoras, como, por exemplo, que ele está fazendo um tratamento mais severo para câncer, alguma coisa desse tipo. Aí é outra situação. Se realmente ela está imunossuprimida, a gente precisa aguardar esse processo de imunossupressão se resolver, porque senão ela não vai ter condições de responder à vacina ou até ter tem uma situação mais complicada com relação a vacinas, por exemplo, de vírus atenuados. Então, nesses casos, a gente não se pode vacinar. Outras situações leves, não. Amamentação e vacina da febre amarela. A mãe está amamentando a criança, ela pode tomar febre amarela, um adolescente, teve um filho, né, nessa fase. Se uma região que não tem essa evidência, né, de circulação viral da febre amarela, como é o nosso caso, a gente não tem uma circulação viral de febre amarela que justifique esse risco, então não deve administrar dose e nutriz, porque a criança menor que 6 meses, ela não pode tomar vacina de febre amarela, tá? Então ela vai ser postergada até que a criança complete 6 meses de idade, e aí a mãe pode tomar essa vacina se ela estiver amamentando. Se ela não estiver amamentando, também isso aí cai por terra, não faz sentido. Não está amamentando, não tem problema. A pessoa tomou, né, imunoglobulina, sangue derivados, outras coisas do tipo. Não deve tomar vacina. O ideal é que vocês dêem uma olhada, né, no manual do CRI, ou até que tenha uma avaliação médica para esse tipo de vacina. Eu acho importante nesses casos de doenças mais complexas, tá? E aí, aquela informação que eu tinha falado com relação à vacina do Covid, que a vacinação simultânea da Covid, quer dizer, essa informação aqui, ela já está desatualizada, tá? Porque a nota técnica, ela veio depois disso. Então, vocês vão abrir o manual, preste atenção, vocês vão abrir o informe técnico e vai ter aqui que não deve administrar simultaneamente Covid com outras vacinas. Essa informação, ela já foi revisada, tá? A vacina do Covid já pode ser administrada com outras vacinas do calendário, não há contraindicação, tá bom?
Então, esse manual ele foi publicado no momento em que ainda não tinha essa recomendação, mas agora isso já foi atualizado. Foi bom ter visto. Eu não tinha visto que estava assim no manual. Então, foi ótimo. Outras contraindicações verdadeiras. A criança tem para qualquer vacina. Eu amplio para qualquer remédio, qualquer insumo. Se teve uma reação anafilática, o que foi a reação? Ah, a menina tomou HPV no dia, deu uma desmaiada, assim, depois levantou meio tonta e foi para casa, então ela teve uma reação anafilática. Foi anafilática mesmo? Isso foi avaliado como evento adverso pós-vacinal? Teve uma avaliação médica com relação a isso? Porque, assim, se for anafilaxia, ela não deve tomar nada, né? Se ela tem anafilaxia, aquela vacina ou a qualquer componente que tem ali dentro daquela vacina está totalmente contraindicado, tá? Mas se você está dando vacinas de vírus vivos atenuados, tá? Ou bactérias atenuadas, como BCG, tríplice viral, varicela, se a pessoa está com imunodepressão ou gravidez, ela não deve tomar, tá? E as outras contraindicações específicas, a gente tem uma série de manuais para isso, né? A gente tem as normas e procedimentos de vacina, que todo mundo deve ter no computador, né? No celular, o manual dos Centros de Imunobiológicos Especiais, o manual do CRIA, ela fala de todas aquelas vacinas especiais, e eu sei que a gente vira e mexe tem dúvida e precisa consultar, então, bacana. É legal baixar esse documento aqui, colocar no celular, eu acho, para dar uma consultada, né, ou ter na unidade. E aí, com isso, a gente vai ter uma segurança para dar essa informação e não contraindicar a vacina sem necessidade. Com relação à APV, o que a gente deve fazer? Teve uma reação adversa, seja leve ou seja grave, ela vai ser notificada. A gente está querendo passar por uma pequena mudança com relação à notificação de APV, porque como é que funciona hoje? A pessoa procura unidade, tem uma EAPV, essa EAPV ela é registrada naquele documento, tá? Como é que chama? Naquele formulário, e aquele formulário é enviado para a vigilância. Aí a vigilância vai lá, coloca no sistema, espera a resposta do Estado, analisa, investiga, né, junto com a unidade, e aí tem a resposta e manda para a unidade. Como é que está sendo feito agora? O sistema SUS-VE, aquele mesmo sistema, né, o SUS notifica, que se notifica os casos de Covid, ele agora está sendo utilizado para notificar os casos de EAPV. Então, todos os casos de EAPV, eles estão sendo colocados naquele sistema. Algumas unidades estão com dificuldades com a senha. Então, nesse caso, realmente vai ter que fazer no papel. Qual é o problema agora desse papel? Ele pode ser feito? Pode, na impossibilidade de colocar no sistema. Mas ele nem é mais compatível com os campos que a gente tem, né? E, de qualquer forma, a unidade que notificou a equipe de saúde da família do território daquela pessoa, ela é responsável pela notificação e pela investigação. O que é essa investigação, Trícia? Eu peguei essa pessoa tomou a vacina, ela ficou com o braço, por exemplo, paralisado, muita dor e tal. Foi lá, notificou tudo bonitinho. Ainda estava inchado, ainda estava vermelho. Eu preciso saber como foi a evolução disso, né? Encaminhar para o atendimento médico. Será que não precisa tomar anti-inflamatório? Será que precisa fazer alguma coisa? Será que precisa fazer algum exame? Todas essas informações, elas precisam ser acompanhadas e registradas até a resolução do caso. Por quê? Porque isso é para qualquer caso, seja um evento grave, seja um evento leve. Até os erros de vacina, a gente precisa acompanhar como equipe de saúde, independente de qualquer coisa. Então, hoje o sistema ele oportuniza que você vá lá, insere, você, pelo nome da pessoa, você busca, ou você pode ter um registro também, né, do que você notificou pelo nome, e você vai inserindo informações à medida que essas informações forem chegando. Então, a pessoa estava com o braço paralisado, fez um ultrassom para ver o que tem no braço, se pegou algum nervo, fez, sei lá, uma tomografia. Essa informação, ela precisa ser compartilhada, porque ela vai ser um dado para a gente dizer até que ponto isso foi causado pela vacina e até que ponto isso contraindica as doses posteriores, né, daquele imunobiológico. Sem essas informações, o caso fica em aberto. E se não tiver outras informações, fica aberto para sempre. A gente nunca vai resolver esse tipo de caso. Então, se a unidade tiver senha do SUS Notifica, pode notificar direto, porque do outro lado, lá da vigilância, a gente consegue puxar esses casos
né? Filtrando por município, por unidade também. Existe um manual de EAPV, eu acho bacana que toda unidade também tenha isso no computador e tenha detalhamento de todos os EAPVs possíveis, né, relatados. Por exemplo, tem EAPVs mais complicados, EAPV de BCG, que precisa acompanhar, medir. É legal dar uma olhada, é legal ter isso à mão, tá? Pronto. Aí, Trícia, teve um evento adverso muito grave, tá? O evento adverso realmente o menino foi internado, está internado no HGC, ele teve que ser levado pelo SAMU e tudo mais. Esses eventos precisam ser comunicados no mesmo dia, tá? Mesmo que você não tenha conseguido colocar isso no sistema naquele momento, mas você vai ter que notificar em qualquer meio que você consiga, né? Seja formulário, seja no sistema, e precisa mandar para a vigilância, comunicar. Pode mandar por e-mail, Trícia? Pode. Se você recebeu um ok naquele dia, beleza, resolveu. Se você não recebeu ok, você pode ligar para a vigilância dizendo: olha, teve um APV grave aqui, foi assim, assim, assado, fulano de tal. Se for final de semana, feriado, vacinação é no sábado, a vigilância está funcionando todos os dias do ano. A gente funciona presencialmente todos os dias do ano, desde o momento que a pandemia foi decretada no Brasil. A vigilância não fecha. Então, tem equipes de plantão, pode mandar e-mail que a gente todos os dias abre, a gente pode atender o telefone, a escala de sobreaviso, que não é mais sobreaviso, na verdade é uma escala de plantão, ela está lá com o telefone do profissional e ela é compartilhada com todas as unidades desse município, né? A gente liga para todas as unidades de alta complexidade, de UPAs e emergências, né, para saber se teve alguma situação de notificação, que precise de uma ação, né, na hora, e as unidades, né, que estejam, porventura, que saibam de algum caso, o profissional que esteja em alguma unidade, que seja no horário ou no dia, que não tem um atendimento ali administrativo normal, mas sabe que tem aquele telefone lá, final de semana, que pode entrar em contato com o celular da gente, ou pode também mandar por e-mail, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Vou lá, vamos falar sobre o registro de vacina. E eu acho que isso encerra a nossa reunião. O registro de vacina, gente, é uma coisa extremamente importante. Eu sei que tem locais que relatam algumas dificuldades com relação ao computador, com relação à internet. Às vezes a internet não é tão estável. Eu vacinei naquele momento de estar. Aquele registro, em algum momento, ela precisa ir para o sistema. Por quê? Aquela cobertura que eu mostrei para vocês, que eu tenho, estou na casa de 70% de cobertura de penta, ela pode ser maior do que aquilo? Pode. Pode ser que a gente tenha até batido nossa meta, mas se não está registrado, para mim, para o Estado, para o país e para o mundo inteiro, para a OMS, a nossa cobertura é baixa. Então, a gente tem uma suspeita, né? Porque a gente passou muitos anos com problemas com internet e registro de vacina em diversas unidades no município. A gente suspeita que nossas coberturas sejam maiores por conta do nosso perfil epidemiológico. A gente passou por um surto de sarampo no país e os casos não pipocaram aqui no município, né? A gente identifica alguns casos de doenças, né, que são imunopreveníveis, e a gente, casos suspeitos, que a gente não confirma. Então, a gente acha que nossa cobertura vacinal deve ser uma cobertura bacana, só que eu não posso provar isso. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de informação. Se nossa informação não é de qualidade, a gente acaba trabalhando, talvez fazendo um esforço maior, né? Ou talvez com a preocupação para além do que a gente poderia ter, mas é o correto. Se eu tenho lá no sistema que a cobertura é 50%, 60%, eu vou trabalhar em cima de uma baixa cobertura que a gente precisa correr atrás, tá? Então, se vocês registram tudo bonitinho, direitinho, ó, Tristan, não tem uma vacina que não vá para o sistema, mesmo que não vá no dia, em algum momento ali da semana a gente encontra para fazer toda o registro e tá todo mundo lá. Beleza, tá ótimo, adoro. Não tem problema nenhum. Agora, se alguém tem alguma dificuldade com relação aos registros, a gente precisa sentar para discutir isso, né? Junto com o distrito, ver uma estratégia diferente. O que não pode é a gente ter a dificuldade, não correr atrás para a gente resolver junto, tá? Eu acho isso, esse
esse passo a passo aqui, ele fala do registro do SUSAB. Assim, nós da vigilância, nós não trabalhamos com a SUSAB. Eu, inclusive, não tenho acesso, né, ao sistema de forma que eu possa tirar dúvida, que a gente tem um acesso de gestor. Isso aí é realmente com a GEASA, tá? Mas o manual, ele traz isso tudo, entendeu? Então, problemas com relação ao sistema SUSAB realmente resolve com a GEASA, porque o entendimento é que a vacina é um atendimento ao paciente, né? E ele gera um prontuário. Então, ele vai para um sistema que gere os atendimentos dos prontuários, né? Pronto. Já o CPNI, como era antigamente, ele é um registro que é feito para as unidades que não são de atenção básica, né? De atenção primária. Aí, por exemplo, o HGC registra BCG onde, Trícia? No CPNI, naquele artigo. Não é o caso de vocês. E eu acesso porque as informações com relação às coberturas, elas vêm para cá. Pronto. Eu acho que da campanha, o que eu queria passar para vocês era isso, tá? A gente vai ter o dia D, tá? Como eu falei, a gente vai tentar oportunizar, distribuir algumas vacinas do Covid para serem feitas nos adolescentes. E no dia D a gente vai fazer aquela campanha como a gente sempre fez, tá? Todas as vacinas lá, chamar as pessoas, colocar os agentes comunitários para informar a comunidade, tentar resgatar aquelas crianças. Então, o pessoal que não pode no dia de semana, leva no sábado, aproveita o dia D para fazer. A gente vai estar naquele esquema, daquele jeitinho que vocês conhecem. A gente está querendo mandar para as unidades um consolidado. Oi? Vai. A gente vai tentar conseguir o máximo possível de IVOP no dia D, porque aí o dia D, como considera mais gente, né? A gente até otimiza a questão do frasco. A gente está querendo mandar para vocês um formulário consolidado para que seja feito um dado manual. Só que a gente já está com a campanha correndo, né? Quando eu chegar na vigilância, eu vou pegar esse formulário, tá? Que é um dado manual. Ele é um dado para a gente ter um pouco de noção do que está acontecendo em relação à realidade, em relação ao sistema. E poder também desagregar os dados do período da campanha, né? E comparar. Mas a gente ainda não enviou. Um questionamento. Quando foi enviado esse documento, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Para esse público de idade, joga no sistema e vai no passeio manual. O registro no sistema, ele é do mesmo jeito que sempre. Ele sempre vai ser necessário. Vai agregar só... A gente só não registra no SUSAB uma vacina, que eu preciso dizer para vocês. É a vacina do Covid. A vacina do Covid, ela não deve ser registrada no SUSAB por uma orientação do próprio Ministério da Saúde, porque essas doses registradas no SUSAB, elas geram duplicidade e elas não podem ser retiradas de lá. Então, se eu vou e vacino o menino que foi tomar febre amarela, DT e Covid, e boto o Covid junto, isso gera um problema. Então, a vacina do Covid, ela é registrada em outro formulário. As unidades que têm acesso ao CPNI, do CPNI do Covid, e que elas têm o movimento de estoque feito para aquela unidade, atualmente na costa, só Barra do Jacuípe tem, ela pode registrar direto no sistema. As outras unidades, a gente não tem estoque para vocês conseguirem vacinar no CPNI, daqueles que vocês vacinam na campanha de influenza, o consolidado. Então, vocês vão registrar manualmente. Não pode botar nas SUSAB, porque você não tem como apagar dado de lá. Dizem que tem uma questão com relação à confiabilidade do dado, privacidade, então colocou uma coisa... É um sistema, na verdade, de prontuário. Então, ele tem implicações que são diferentes do sistema CPNI, que é só de dose de vacina. E não apaga um problema, e gera duplicidade, gera uma confusão. Mas a pergunta foi mais ou menos assim. Na influenza, a gente atualizava, né? Era semanal, tal. Aí, pronto. nesse mês, a gente vai ficar mandando Vamos lá. administradas em quanto tempo, como é que vai
Vai ser Pronto. semanal. Do mesmo jeito, semanal. Eu acho que semanal dá conta. Não O precisa teste que você mandar. vai As doses de influenza, no CPNI de influenza, se aplicou dose de influenza, precisa, porque eu não posso continuar dando dose de influenza, que eu ainda tenho no município, eu sei que tem sala de vacina que ainda tem dose de influenza, e estacionar minha cobertura. Como é que eu apliquei? Como é que eu vacinei? 90% das pessoas com influenza apliquei quase, né? Mais de 20 mil doses de vacina. E eu tenho uma cobertura de 50%. É estranho. Mas ela só será atualizada no momento que colocar aquele consolidado lá. Então, ele pode continuar sendo feito, não tem problema. Mesmo que esteja fora do período da campanha. Isso gera confusão na cabeça mesmo, eu sei. Não é um absurdo, não. Influenza não precisa mudar o consolidado em papel. Pronto, eu vou. Só atualizar o CPNI semanalmente, como na campanha. Isso, vamos lá. Vamos recapitular. As doses da vacina de rotina, normais, que tem todo dia na sala de vacina. Onde que eu registro? No SUS-AB, normalmente. No período da campanha, vou fazer consolidado? Vou. Semanalmente, faz um consolidado das doses aplicadas e manda para a gente, tá bom? Não digita ele em lugar nenhum. A campanha de influenza, Trícia, a campanha de influenza, o período ele já passou, mas o sistema ainda aceita os dados de doses aplicadas. As doses poderão ainda ser colocadas no sistema CPNI, como eram colocadas antes. Precisa ainda daquele papelzinho? Não. Aquele papelzinho não precisa mais, ele precisa só ir para o sistema. As doses de Covid, eu vou colocar no sistema. Barra do Jacuípe pode, porque Barra do Jacuípe tem dose no estoque do CPNI e vai aceitar a digitação a digitação de Covid. Mas as outras unidades, elas vão registrar como? Manualmente, no formulário das doses de Covid. Do mesmo jeito que as unidades fazem quando vão volante, é um formulário específico do Covid, tá? Então, eu acho que Lembrar as unidades que não seguiram de vacina, solicitar doses incluídas, porque tem algumas unidades que acham que a Colbert ainda está mandando aleatoriamente. pronto. Se vocês precisarem de vacina de influenza, o colega aqui alertou, eu posso ainda pedir? Pode. A gente está com estoque quase acabando mesmo. Eu nem sei se hoje ainda tem, porque eu tinha olhado semana passada e tinha um pouquinho. Mas se tiver, a gente manda, tá? Mas eu sei que ainda tem unidades que tem estoque na geladeira da unidade. Então, se precisar, peçam. Se a gente tiver, a gente manda. Se a gente tiver acabado, a gente vai dizer que acabou e encerra, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou clara, alguma questão, eu tenho um tempo aqui, eu posso responder essas perguntas, tá bom? Pode abrir o microfone e colocar no chat. Eu bebi um bocado quando eu vim, mas... Alguma dúvida aqui no presencial? A questão do EAPV. Denise testou aqui, a senha deles não visualiza o formulário. Aí, acho que vai ter que ver se a gente digita aqui no distrito, porque, se eu não me engano, é a senha... Não. Acho que alguém não me... Todos agora, né? Peraí. Eu vou falar Bom sobre dia, isso. Trícia. Bom dia. É Catilene aqui, o SF Pé de Areias. Oi, Catilene. Eu não entendi na questão, eu peguei um pouquinho, porque assim, às vezes eu estou trabalhando, ao mesmo tempo estou tentando ouvir, ter um pouco de atenção. Na questão da tríplice viral e varicela, por exemplo, a criança chegou com 1 ano e 11 meses, ainda não tomou a tríplice viral de 1 ano. Está ouvindo? Peraí, cortou. Você pode repetir? Estou ouvindo. A criança chegou Estou ouvindo, com 1 porque ano... cortou um período, um pouquinho Tá, da a criança chegou com 1 ano e 11 meses, não tomou tríplice viral de 1 ano e nem a tríplice viral e a varicela. Nessa questão, eu dou já a tetra ou eu dou a tríplice viral e a prazo para 30 dias a tríplice viral e a varicela? Não, se ela não tomou se ela não tomou a varicela, a tetra, nem a tríplice, nem a tetra, começa pela tetra. Pode porque começar. ela já toma as duas, entendeu? É isso, porque antes Pode. a orientação era a criança ter o contato primeiro com a tríplice viral, para depois a tetra. A varicela,
Vamos lá. A varicela, a- isso, vamos lá. A varicela, ela é uma vacina dada aos 15 meses. E a tríplice de 1 ano. E chegou após os 15 meses, então a gente adianta ao lado, já imuniza com a varicela também. Começa o esquema com a tetra, no caso, né? Que são as duas, tríplice e varicela. E aí depois você faz o reforço da tríplice, a segunda dose, no caso, né? Entendi, E aí vai fazer a segunda dose, o reforço da varicela com 4 anos. entendi. E a questão, chegou Entendeu? uma É só hoje, pra, entendi, é uma questão de otimização. entendi, pronto. É porque cada momento de reunião se muda, se modifica e a gente tem que estar se atualizando, né? Na minha noção, era dar uma tríplice e aguardar 30 dias para dar a tríplice com a varicela. Sim. E a Mas questão. aí você entendeu qual foi? Entendi, entendi. Já Você tem um entendeu ano em qual que. foi a Já tenho. lógica? Sim, sim, sim. Já Se proteger ela contra a chegar atrasada varicela. antes do exatamente. Mas se ela chegou atrasada, ela não chegou com 1 ano, ela chegou com 1 ano e 2 meses. Você vai dar varicela? Não. Você vai dar a Não, tríplice e aí a varicela vai atrasar só um pouquinho mais, entendeu? entendi. E a questão da antirrábica, eu recebi uma solicitação médica aqui, que o médico solicitou 4 doses de vacina antirrábica, sendo que o cachorro era de rua, mas não foi indicado soro. Como a minha orientação foi ver com o paciente realmente como foi o acidente, e ele tinha como observar o cachorro por ser da rua, mesmo sendo da rua, mas era da rua do convívio dele. No caso, eu deixei as 2 doses e pedi só para ele me retornar com os 10 dias, que só faltam mais 2 dias, para saber como é que está o cão, já que ele pode visualizar. Eu não dei continuidade às 4 doses, estou correta? Vamos lá, Catilene. A vacina. Entendi. A vacina antirrábica, ela é um esquema, eu acho um esquema um pouco complexo, porque ela tem a ver com outras variáveis, né? E um dos maiores balizadores desse esquema, ele vai ser o estado de saúde do cão. Então, o cão, ele pode ter chegado no AUPA e dito que o cão era de rua. Mas aí depois ele disse, não, o cão não é de rua, não, o cão é do meu vizinho. Eu descobri que aquele cão que eu achei que era de rua era do meu vizinho. Pronto, seu vizinho está lá, ele consegue te dar informação desse cão? Consegue. Você já vai atualizando na hora aquele esquema. Ele deixa de ser um esquema para um cão de rua e ele passa a ser um cão observável. O que você vai fazer? Se ele estiver na fase da segunda dose e não tiver chegado nos 14 dias, você vai dar a segunda dose da vacina antirrábica e você vai observar o cão por 14 dias. Se um cão que for observado, você tem certeza que ele está bem, acabou o esquema, independente do início dele. Você está entendendo? Já um cão que ele pode até ser do vizinho meu, e o cão morreu, adoeceu, aí já muda tudo também. O esquema da vacina antirrábica, ele é um esquema que ele é dinâmico, ele depende da mudança da situação. Você pode pegar ele e transformar no esquema máximo, né, de 4 doses e soro, como você pode pegar um esquema que até chegou a tomar um soro, mas ele pode ser atualizado para uma situação mais tranquila. É importante que o tempo todo a gente fique olhando aquilo, tem que ficar olhando para tirar esse tipo de dúvida. E a situação do animal, ela é, assim, um dos principais. Se a gente está falando de cão e gato, se a gente está falando de animal silvestre, aí macaco, mas o macaco é de não sei quem, não importa, é macaco. Macaco, animal silvestre, a gente considera como um animal que não é observável. Tá? Outra coisa que eu queria falar, já aproveitando, apesar de a gente estar falando de rotina, né? Enfim, a antirrábica entra, mas não entra na campanha de adolescente, enfim. Mas eu quero falar uma coisa. No manual de vigilância, ele tem uma parte que ele fala só do atendimento antirrábico. Eu acho aquela parte do manual crucial nas celas de vacina, tá? O manual de vigilância epidemiológica. E tem também um esquema que ele tem todo o esquema detalhadinho sobre a vacinação antirrábica de acordo com cada situação. Aí eu recebo muitas ligações também de dúvida na vigilância, né? Lucas recebe muito, porque Lucas é a pessoa que é responsável pelo agravo.
E chega muitas perguntas com relação a vários animais. Normalmente, a gente faz esquema de vacinação antirrábica quando o acidente é com animais que são mamíferos, tá? Mas, assim, apesar de o rato ser um mamífero, o rato, ele não é um animal. Eu falo porque essa dúvida aparece muito. Realmente, o pessoal liga muito perguntando. O rato não é um animal considerado de risco para a raiva. O próprio Ministério, né, Secretaria de Vigilância à Saúde, enfim, não compreende que o rato ele seja um animal capaz de transmitir raiva, porque no momento, mesmo que ele pegue raiva em alguma situação, as características de vida desse animal, as características ambientais lá que ele se coloca, né, no ambiente, no animal, fazem com que ele não chegue no ser humano para transmitir uma raiva. Não é um animal de importância. Normalmente é um animal muito pequeno, ele está doente lá, ele se recolhe num canto, ele não vai atrás de morder ninguém. Diferente, por exemplo, de um cavalo, de uma vaca, de um morcego, tá? De um sariguê, que é um acidente que acontece muito por aqui, e é um acidente considerado bem grave. De um cachorro, de um gato, entendeu? Mas essa questão do esquema, eu acho que o ideal é que sempre se consulte, vai no manual mesmo, tem que ficar ali olhando, porque cada caso é um caso e os casos mudam. Então, se chegou a indicação médica de um esquema X e você confirma com a pessoa e pega uma outra informação e adiciona aquela informação de forma que ela mude o esquema, isso não é um problema, o esquema tem que ser mudado mesmo, entendeu? Para mais ou para menos. Eu consegui Entendi. ser clara? Conseguiu. Então, você E eu não fez entendi. nada Por ser errado. uma prescrição médica, eu achei que eu poderia não mudar. Mas como eu fui para o manual e consegui absorver do paciente uma nova história, como não sei, né, na questão que ele falou para a UPA, eu consegui modificar e orientar ele, e que ele me desse realmente um retorno. Pronto. Entendi. Então, tá ótimo. Então, mais alguém tem alguma questão? Pronto, essa questão do EAPV é uma questão que tem sido complicada, porque tem pessoas que têm o acesso ao sistema para notificar o EAPV, mas eu tenho visto que muitas unidades, muitos profissionais de unidade têm acesso ao SUS Notifica, mas ele não dá acesso à parte de EAPV. É porque depende do tipo de senha. Eu acredito que tem que solicitar, e aí a gente tem que pedir para o gestor do sistema liberar. A gente está tentando resolver isso. Porque tem que resolver com a CESAB. Eu vou imprimir a ficha nova, baseada no SUS Notifica, e mandar para as unidades. Pronto, vocês ouviram Marina? Ela vai tentar mandar uma ficha mais parecida com o sistema de agora para as unidades e as unidades fazerem a notificação. Porque agora ela fez para mudar para o distrito, que a gente edita aqui. Isso, durante a semana vocês vão mandar tudo para o distrito é intermediador de vocês. Vão mandar para a vigilância quando for final de semana, feriado, numa situação que você não conseguiu falar com o distrito por algum motivo, não tem problema, fala com a vigilância. Um evento grave, né? Estou falando de eventos graves. Porque um evento adverso tranquilo, né, mais leve, ele vai fazer aquela investigação imediata que a gente precisa acompanhar, independente do dia, da hora. Então, ele pode esperar um pouquinho. Mas os eventos graves, né, eles precisam ser comunicados imediatamente, seja para o distrito, se não conseguir falar com o distrito, vigilância. Tá certo, meninos? Eu acho que então eu vou encerrar a reunião. Se vocês tiverem algum outro tipo de dúvida, né, a gente está à disposição, né, por e-mail, no telefone, e vocês sabem, né, onde procuram, o distrito está à disposição de vocês também, mais perto, mais próximo. No caso aqui, vocês podem procurar a Marina. Se Marina tiver alguma questão, né, ela vai consultar a gente vai discutir. E Ellen, agora nossa colega, que está ficando com a imunização no distrito, tá? Então, Ellen está aqui também para dar um suporte a vocês, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa campanha. Obrigado por estarem na reunião, tá? A reunião vai ficar gravada. E eu vou tentar compartilhar com vocês, assim que eu tiver acesso, a apresentação que eu tinha preparado, tá? Mas eu acho que o manual, como ele deu conta aqui para minha apresentação no improviso, ele vai dar conta para vocês, tá? Ele tem todas as informações ali. A única informação do manual que não vale mais é com relação à vacinação simultânea da Covid. O manual diz que não pode, mas essa informação, essa recomendação já foi atualizada,
né, depois da publicação desse informe técnico. Então, é a única coisa que não vale no manual, é a informação com relação à vacina de Covid, que ela pode ser dada simultaneamente com outras vacinas, sim. Tá bom? Agradeço a todos. Para as unidades pedirem, avisar aos vigilantes que, como a gente vai ter um feriado, que a gente vai passar para ver as temperaturas da geladeira. Então, a gente vai também, o responsável aqui pelos vigilantes já foi avisado, mas é bom também vocês reforçarem, quando saírem hoje das unidades, que vai passar ou domingo ou segunda. A gente passa para ver as temperaturas. Viu? Obrigada. Então, gente, vamos encerrar a reunião, tá?